Deixa eu te fazer uma pergunta que pode doer. Quantas vezes hoje você deixou de fazer algo porque tinha medo de não fazer perfeitamente? Aquela mensagem importante que você está há 3 dias para enviar, mas fica reescrevendo. Aquele projeto que está na sua cabeça há meses, mas você ainda está planejando. Aquela conversa difícil que você precisa ter, mas está esperando o momento perfeito. Você sabe qual é o problema? Enquanto você espera o momento perfeito, alguém menos talentoso que você, menos preparado que você, menos inteligente que você, está lá fora fazendo imperfeito e ganhando o jogo. E o pior, no fundo, você sabe disso. Você sabe que está se sabotando, mas não consegue parar. Um estudo de Harvard descobriu algo perturbador. Perfeccionistas têm 70% mais chance de desenvolver ansiedade e depressão. 70%. Mas aqui está a reviravolta. Eles não são mais bem-sucedidos do que pessoas comuns. Na verdade, muitas vezes são menos. Porque enquanto a pessoa comum fez 10 tentativas imperfeitas e aprendeu 10 lições, o perfeccionista ainda está planejando a primeira tentativa perfeita. Hoje eu vou te contar uma história que vai mudar para sempre como você vê o perfeccionismo. Porque você vai descobrir que ele não é uma qualidade disfarçada de defeito. É um medo disfarçado de padrão elevado. Em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, vivia um designer gráfico chamado Rafael. Aos 28 anos, Rafael era brilhante. Não é exagero. Era o tipo de pessoa que você olha o trabalho e pensa, como alguém cria algo assim? Mas havia um problema. Em 5 anos de carreira, Rafael tinha apenas 12 trabalhos finalizados no portfólio. 12. Em 5 anos. Não era por falta de oportunidade. Rafael recebia convites toda semana. Empresas grandes, startups promissoras, projetos internacionais. Mas para cada sim que ele dava, vinham semanas, às vezes meses de tortura. Ele criava uma versão, descartava, criava outra, descartava. Chegava a fazer 50, 60 versões do mesmo projeto. E mesmo quando entregava, passava noites sem dormir pensando em todos os detalhes que poderia ter melhorado. O apartamento de Rafael era um museu de projetos não finalizados. Milhares de arquivos no computador. Cadernos cheios de esquetes perfeitos que nunca viraram nada. Ideias brilhantes que morreram porque não eram boas o suficiente ainda. Seus amigos designers tinham carreiras estabelecidas, alguns até agências próprias. Rafael ainda fazia freelances esporádicos, vivendo de um projeto para outro, porque demorava tanto para entregar que os clientes raramente voltavam. Não porque o trabalho era ruim, pelo contrário, era tão bom que não compensava esperar 3 meses por um logo. O ponto de ruptura veio numa terça-feira de outubro. Rafael tinha conseguido o projeto dos sonhos, criar a identidade visual para uma startup que tinha acabado de receber 10 milhões em investimento. O prazo era de 1 mês. Pagamento, R$50 mil. Era o suficiente para ele viver tranquilo por 6 meses. Passou a primeira semana pesquisando, a segunda semana fazendo sketches, a terceira semana criando versões digitais. Na quarta semana, quando deveria entregar, ele tinha 147 versões diferentes. 147. E não conseguia escolher nenhuma. Todas tinham algum defeito, algum detalhe que poderia ser melhor. Pediu mais uma semana. Depois, mais uma. Na terceira extensão de prazo, recebeu um e-mail. Rafael, sentimos muito, mas precisamos seguir com outro designer. Você é extremamente talentoso, mas nossa empresa não pode esperar a perfeição. Precisamos de algo bom agora. Rafael ficou destruído. Passou 3 dias sem sair da cama. Foi quando sua irmã mais nova, Ana, de 19 anos, foi visitá-lo. Ana tinha acabado de abrir uma loja online de roupas vintage. Em 6 meses, estava faturando 20 mil por mês. Rafael sempre achou que ela era impulsiva demais, não planejava o suficiente. Rafa, ela disse sentando na beira da cama dele, você quer saber a real diferença entre nós dois? Você tem sorte e eu não? Ele respondeu, amargo. Não.
Você é um artista tentando viver no mundo dos negócios. Eu sou uma negociante que por acaso vende arte. Você acha que minhas fotos são perfeitas? Que meu site é impecável? Que minha curadoria é infalível? Nada disso. Mas enquanto você passa um mês fazendo um logo perfeito, eu posto 200 produtos imperfeitos e vejo quais vendem. Rafael ia protestar, mas Ana continuou. Sabe quantos produtos eu posto que não vendem nada? Uns 80%. Sabe quanto tempo eu perco me torturando por esses 80%? Zero. Porque os 20% que vendem pagam por tudo. E mais, eu aprendo com cada fracasso o que funciona e o que não funciona. Você aprende o que com suas 147 versões que ninguém nunca viu? Foi como um tapa na cara, necessário, mas doloroso. Mas Ana, você não entende. Design é diferente, precisa ser perfeito. Perfeito para quem, Rafa? Para o cliente que precisa do logo para lançar o negócio dele ou para o seu ego que não aceita entregar nada menos que uma obra-prima? Você está usando o perfeccionismo como desculpa para não se expor ao julgamento. Porque enquanto está aperfeiçoando, você pode viver na fantasia de que seria perfeito se você quisesse. Mas entregar significa aceitar que você é humano e que seu trabalho pode ser criticado. Rafael sentiu as lágrimas descendo. Era verdade. Tudo verdade. Ele não era perfeccionista. Ele era covarde. Tinha tanto medo de entregar algo e ouvirem que não estava bom que preferia não entregar nada. Hannah pegou o notebook dele. Me mostra as 147 versões. Rafael mostrou. Ana olhou por uns 5 minutos. Essa e essa. Ela apontou 3 aleatoriamente. Qualquer uma dessas 3 é melhor do que 99% dos logos que existem por aí. A diferença entre elas é tão mínima que só você, o criador obcecado, consegue ver. Escolhe uma e manda para eles agora. Mas eles já cancelaram. Manda assim mesmo, com o título Sei que o prazo passou, mas não consegui deixar de terminar. Sem compromisso, mas aqui está. E manda agora na minha frente. Com as mãos tremendo, Rafael escolheu uma versão, fechou os olhos e clicou numa aleatória para não pensar demais. E enviou. Agora, Ana disse, você vai fazer um desafio comigo. Pelos próximos 30 dias você vai postar um design por dia no seu Instagram. Não importa se está perfeito, não importa se você gosta. Todo dia, 18 horas, você posta algo que você criou naquele dia. Isso é loucura. Loucura é ter o talento que você tem e estar quebrado aos 28 anos porque você não consegue apertar o botão de enviar. Aceita o desafio ou não? Rafael aceitou. Os primeiros dias foram torturantes. Postar algo que ele tinha feito em apenas algumas horas, sem revisar 50 vezes, sem questionar cada pixel, era quase fisicamente doloroso. Dia 1, 47 likes. Alguns comentários genéricos. Dia 5, 89 likes. Alguém perguntou se ele fazia freela. Dia 10, 234 likes. 3 pedidos de orçamento no direct. Dia 15, 509 likes. Uma agência grande começou a seguir ele. Dia 20, 1.247 likes. Um dos designs viralizou. Mas o mais importante não eram os números. Era o que estava acontecendo com Rafael. Ele estava aprendendo mais em 20 dias do que tinha aprendido em 5 anos. Descobriu que designs que ele achava medíocres, às vezes eram os que mais engajavam. Que coisas que ele passou 10 minutos fazendo, às vezes superavam coisas que ele passaria semanas refinando. No dia 25, recebeu um e-mail. Era da startup. Rafael, ficamos impressionados com sua dedicação. O logo está aprovado. Mais do que isso, vimos seu Instagram. Queremos você como nosso diretor de arte. Salário, 15 mil mensais mais benefícios. Mas tem uma condição. Você precisa conseguir entregar no prazo. Consegue? Rafael olhou para os 25 designs que tinha postado. Nenhum perfeito. Todos entregues. Consigo, ele respondeu. 6 meses depois, Rafael estava irreconhecível. Não no talento, esse sempre teve, mas na execução. Ele tinha desenvolvido o que chamava de regra do 80%. Quando algo estava 80% do que ele considerava perfeito, estava pronto para o mundo. Os 20% finais eram ego, não qualidade. A startup cresceu. Rafael cresceu junto. 1 ano depois,
estava liderando uma equipe de 5 designers. E sabe o que ele dizia para eles? Feito é melhor que perfeito, porque feito pode ser melhorado. Perfeito nunca sai da sua cabeça. Mas a maior mudança não foi profissional, foi pessoal. Rafael começou a aplicar a regra do 80% em tudo. Começou a malhar sem esperar o plano perfeito. Começou a sair com pessoas sem esperar a pessoa perfeita. Começou a viajar sem esperar o momento perfeito. E descobriu que a vida imperfeita que ele estava vivendo era infinitamente melhor que a vida perfeita que ele estava planejando. Hoje, 3 anos depois, Rafael tem sua própria agência. 30 funcionários. Clientes internacionais. E sabe qual é o lema da empresa? Entregamos excelência, não perfeição. Porque excelência existe no mundo real. Perfeição existe apenas na imaginação. Deixa eu te contar um segredo que os perfeccionistas não querem aceitar. O mundo não precisa do seu trabalho perfeito. O mundo precisa do seu trabalho. Ponto. Porque enquanto você está polindo a perfeição, alguém está resolvendo problemas com soluções imperfeitas e mudando vidas. Perfeccionismo não é sobre padrões elevados. É sobre medo disfarçado. Medo de crítica. Medo de rejeição. Medo de descobrir que mesmo seu melhor esforço pode não ser suficiente. Mas aqui está a verdade. Seu melhor esforço nunca será suficiente se ele nunca sair da sua cabeça. Você está esperando estar pronto? Ninguém nunca está. Você está esperando o momento certo? Ele não existe. Você está esperando a versão perfeita? Ela é uma miragem que se afasta toda vez que você se aproxima. A vida acontece no imperfeito. O sucesso acontece no incompleto. O crescimento acontece no embaraçoso. E a mágica acontece quando você aceita que bom o suficiente. Entregue hoje vale mais que perfeito, prometido para amanhã. Me conta aqui nos comentários, qual é aquela coisa que você está há meses aperfeiçoando, mas no fundo sabe que está só procrastinando por medo? Hoje agora, o que você pode fazer de imperfeito mais real sobre isso? Se essa história cutucou sua ferida perfeccionista, e eu sei que cutucou, deixa o like. Mas mais importante, se inscreve e ativa o sino, porque toda semana eu vou estar aqui, te lembrando que sua versão imperfeita em ação vale mais que sua versão perfeita na imaginação. E lembra, o perfeccionismo é o assassino dos sonhos. Ele te convence que está te protegendo do fracasso, quando na verdade está te impedindo até de tentar. Não seja o designer com 147 versões no computador. Seja o que posta a versão 1 e melhora no caminho. O mundo está esperando o que você tem para oferecer. Imperfeito mesmo. Principalmente imperfeito. Porque é no imperfeito que mora a humanidade. E é a humanidade que conecta, não a perfeição.